Fala galera, professor Renan Rosa com vocês, professor de Física aqui da Rede Flama. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre refração da luz, pessoal. Vem comigo, people. Galera, a refração da luz nada mais é do que a passagem da luz de um meio para o outro, tá? Devido a essa passagem, ocorrem algumas coisas. Que coisas são essas? Eu tenho a mudança da velocidade da minha luz e eu tenho a alteração da sua direção de propagação. Como assim? Sabe aquele laserzinho que a galera usa para poder apagar a luz de poste, botar na cara do coleguinha? Então, liga aquele laser, projeta aquele laser dentro de um copo com água, dentro de uma piscina. Quando a luz ela vai fazendo a sua viagem, ela está passando do meio ar para o meio água, ou seja, estou saindo de um meio e entrando em outro. Então, de um meio para o outro é a passagem de dois elementos. Qual elemento que eu dei aqui no exemplo? O elemento ar e o elemento água. Beleza, galera? Então, devido a essa passagem, a gente vai ter alteração da sua direção de propagação e vai ter também uma mudançazinha na velocidade, coisa que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Então, um pouquinho. Antes aqui eu quero mostrar para vocês algumas imagens, que elas são alteradas devido ao fenômeno da refração e talvez você não saiba disso. Todo mundo está vendo aqui que é um gatinho. E todo mundo sabe que o rosto do gatinho não é assim. Mas por que ele ficou assim? Por causa do fenômeno da refração. Lógico que o aquário aqui também ele funciona como uma lente e ajuda a dar uma ampliada nessa percepção. Mas também temos o fenômeno de refração atuando aqui. Essa imagem aqui é um pneu numa água. Né? Aqui do lado de fora, quem vê do lado de fora vê um pneu pequenininho. Agora, quando você mergulha, você vê esse pneu já bem maior, né? Bem maior, tá? Então, trata-se também de um fenômeno ondulatório, chamado refração, tá? Opa, é isso que eu quero não. Tá aqui. Ó, outra imagem bem comum, galera, é a colher num copo d'água. Você pegar uma colher, botar num copo com água e olhar pelo lado de fora, ela vai ter uma percepção que ela está quebrada. Pode ser colher, garfo, lápis, qualquer coisa que você bote na água. Por que isso acontece? Como a luz ela vai ter a sua velocidade alterada, isso aqui aos nossos olhos vai ter essa falsa ilusão de ótica. Então vai parecer que ela está realmente quebrada. Tem um exemplo bem legal aqui que é uma caneta. Essa caneta parece que está muito quebrada. Ela parece que está muito quebrada, tá? Só que não, galera. Só que não. Isso aqui é um fenômeno da refração. Tá? A velocidade da luz ela é alterada de tal maneira aqui que a gente tem essa percepção que a caneta está quebrada. Quando você tira a caneta da água, você vê que ela está em perfeito estado, tá? Isso só acontece porque refração da luz. Agora, vamos fazer um gráfico disso aqui como acontece, né? Então eu falei para vocês, meio 1, meio 2. Então aqui eu estou dando um exemplo aqui, o meio ar e meio água, que foi até o exemplo que eu dei anteriormente. Para não ficar toda hora escrevendo isso aqui, meio, 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 vamos chamar esse cara aqui de N. Tá? O que vem a ser o N? Índice de refração do meio 1, N1. Índice de refração do meio 2, N2. Beleza? Essa linha aqui mais grossa aqui é só uma fronteira que eu estou fazendo para separar o meio 1 e o meio 2, tá? Só para poder facilitar a nossa ilustração. Essa reta pontilhada é a reta normal. Galera, isso aqui é só um ponto de referência para a gente, tá? Não precisa ficar preocupado. Vou ter que fazer o cálculo da normal, tal. Não lembro. Não, tá? Isso aqui é só uma referência, como se fosse o nosso norte, tá? Então, é a reta normal, beleza? Esse raio incidente é o raio que vai ser projetado. Então, esse raio está vindo no meio 1 e quando chega aqui na fronteira, ele passa para o meio 2. Quando ele vai passar para o meio 2, people, ele tem aqui a sua direção de propagação alterada. Repara, se eu tentar fazer um prolongamento aqui, ele viria nessa direção mais ou menos. Mas como eu mudei o meio, ele teve a sua direção alterada. Por que ele fechou? Ele fechou porque o índice de refração... o índice de refração aqui é diferente, tá? Ele fechou que ele teve a sua velocidade reduzida. Se a velocidade dele aumentasse, o índice de refração, aqui o raio refratado ele ia aumentar. Então ele ia ser mais distante da normal do que ele ficou aqui. Então esse I aqui vai ser para mim o ângulo de incidência, o RA, o ângulo de refração. Todos eles em relação à normal, tá? Sempre medindo em relação à normal.
mostrar para vocês aqui um exemplo aqui com uma animaçãozinha. Então aqui, olha. Ó, meu índice de refração. Raio de incidência. Ó. À medida que eu vou mexendo com ele, eu também altero o meu raio refratado. Ó. Fecho, fecha. Abro, estou abrindo. Tá? Então, ó, meio 1, meio 2. Tá? Então, N1, N2. Beleza, galera? Agora vamos ver como é que fica a matemática disso, tá? Vamos conhecer agora a lei de Snell e Descartes. Snell e Descartes foram dois caras fantásticos, tá? Para o seu tempo. Então eles deixaram essa lei aqui, que é a lei conhecida como lei de Snell e Descartes, mas ela é usada para poder calcular a refração. Então vamos lá. N1 vezes o seno do ângulo incidente vai ser igual ao N2 vezes o seno do ângulo refratado, ou seja, é o que acontece no meio 1 e o que acontece no meio 2. Então, índice de refração do meio 1 vezes o seu ângulo, vezes o seno do seu ângulo em relação ao normal, vai ser igual a índice de refração do meio 2 vezes o seu seno em relação a normal. Vamos ver um exercício aqui na prática para ver se fica mais fácil para a gente entender isso aí. Então, galera, olha só. Qual é o índice de refração no meio 2? Sendo que eu tenho esses dados aqui, tá? Então, o que eu tenho que usar? Tenho que usar a lei de Snell-Descartes. Índice de refração no meio 1 vezes o seno em relação ao normal no meio 1 igual a índice de refração no meio 2 vezes o seno em relação ao normal do meio 2. Aí, quais são os meus dados? Eu tenho N1, eu tenho o seno de θ1, que é o ângulo em relação ao normal do meio 1, e tenho o seno de θ2, que é o ângulo em relação ao normal, tá? Do meio 2. Então vamos lá, vamos brincar com essa lei de Snell-Descartes aqui. E, olha só, eu não quero saber o índice de refração do meio 2, então eu quero saber o N2. Então vou deixar o N2 em evidência. Então esse cara que está aqui multiplicando, eu vou jogar para o outro lado, ele vai dividindo. Então ó, repito a primeira linha, N1 seno de θ1, e esse cara aqui foi para o outro lado dividido por seno de θ2. Agora vamos substituir isso aqui com os meus dados. N1 é 1,85. Seno de θ1, 0,75. Seno de θ2, 0,25. 1,85 vezes 0,75 é 1,3875. Dividindo isso por 0,25, eu tenho que meu índice de refração no meio 2 é 5,55, tá? Tranquilo, né, galera? Bem simples, tá bom? Vamos lá, vamos continuar a nossa aula lá. Galera, ângulo limite, tá? Essa aula aqui, eu não sei se eu falei no início lá, mas a gente está falando refração. Refração é aula 6 e 7 ao mesmo tempo, tá, galera? Então vamos lá. O que é o ângulo limite, galera? O ângulo limite é quando a luz ela vai de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Ou seja, o que é isso? Tá? É quando eu tenho aqui ó, o N2 maior do que o N1. E o que vem a ser esse ângulo limite? Esse ângulo limite é o seguinte, né? Vamos lá voltar para o nosso exemplo do laser. Imagina você com um laser. É a posição que eu coloco esse laser aqui e vou incidir ele aqui e ele vai ser refratado, tá? Mas a posição que eu vou colocar aqui, ele vai permitir que esse ângulo de refração em relação ao normal, ele seja o máximo possível. Então, não adianta eu ficar mexendo mais, inclinando mais ou inclinando menos. Esse ângulo vai ser um ângulo máximo, então, ou seja, é o ângulo limite de refração. Então, como é que eu calculo isso? Então, geralmente o ângulo limite vai ser quando esse cara aqui estiver fazendo um ângulo de 90 graus em relação ao normal, galera. Tá? Ó, condições. O N1 menor do que o N2, ou N2 maior do que N1, como eu coloquei aqui. Então, como é que eu calculo isso? Ó? O seno do meu ângulo limite vai ser N1 menos N2. Ou seja, galera, o menor índice de refração dividido pelo maior índice de refração. Tá ok? Então, vamos ver um exemplo na prática como é que isso fica. Ó, qual será o ângulo limite de um raio incidente que sai do meio 1 e vai para o meio 2? Aí ele me deu aqui ó, o N1 igual a 1 e o N2 igual a 2 e o seno de 90 que é 1, tá? Só para título de informação. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Seno de L, né? L é o meu chamando de L de ângulo limite, tá? Esse cara aqui é ângulo limite.
Então, seno de L vai ser N1 dividido por N2. Quanto é que vale N1? 1. Quanto é que vale o N2? 2. Então, 1 dividido por 2 é meio, tá? Se você tiver uma calculadora científica aí, ou do celular, né? O celular também faz. O celular não é calculadora, né, galera? É igual Fusca, né? Não é carro. Mas não vem ao caso. Então, seno do ângulo limite é 1 sobre 2, tá? Se você fizer a função reversa na calculadora, coisa que geralmente a gente não consegue, não costuma pedir em prova, tá? Você vai ver que esse ângulo é um ângulo de 30 graus. Então, quando eu tenho essas características de um meio, que o índice de refração é 1, e o outro meio, o índice de refração é 2, o meu ângulo limite vai ser igual a 30 graus. Ok? Então, vamos lá, people. A gente fechar, vamos falar de reflexão total. Tá? O que é reflexão total, galera? Reflexão total vai ser o caminho reverso que a gente estava fazendo lá em relação ao ângulo limite. Tá? É quando a luz ela vai de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Ao contrário do que a gente estava falando agora. Tá? Ou seja, o N1 é maior do que o N2. Lá no outro exemplo, o N1 ele era menor. Agora aqui o N1 vai ser maior. E o ângulo de incidência, a gente vai chamar de I, ele é igual ao ângulo de reflexão, que a gente vai chamar de R, sem que ocorra a refração. Então, nós temos um exemplo de reflexão total. Renan, o que você falou? Você falou, não entendi nada. Então, vamos lá, people. Estou aqui para poder te ajudar. Ó, tá aqui a nossa linha de divisão, tá? Meio 1, meio 2. Aí, o que eu falei? Ele tem que sair de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, vamos lá. Ó. Vou sair de 2, vou tentar ir para 1. Só que o que acontece, galera? O posicionamento que esse cara está ficando aqui, o ângulo que ele está fazendo em relação ao normal, não vai permitir que ele tenha refração, ou seja, não vai permitir que ele passe para o outro meio, tá? Não vai permitir que ele passe por outro meio. Então, o que vai acontecer? Ele vai bater na camada aqui, na divisa, na muralha, que a gente fez aqui de divisão. Isso aqui é imaginário, tá, galera? Mas tenta imaginar como se fosse a camada de ozônio, pessoal. Camada de ozônio. O que a camada de ozônio faz? Ela é uma camada protetora que nós temos em torno da Terra, é invisível. Só que o que acontece? Ela ajuda a fazer um filtro que impede que os raios solares eles chegam com uma violência maior na Terra. Então, né, a camada de ozônio, há um tempo aí, ela já funcionou até melhor do que ela funciona hoje. Então, ela faz um filtro UV. Ou seja, esses raios UV eles batem e voltam, ou seja, reflexão total. Só que, né, atualmente, aí, devido a tanta poluição, isso aí não está acontecendo com tanta eficiência. Então, acaba tendo uma passagemzinha. Então, não é exemplo, mas tenta imaginar como se fosse uma camada de ar protetor, um campo de força, né? Vocês são fera nesse negócio de filme de super-herói. Então, se eu tenho esse campo de força aqui, e eu faço um posicionamento da luz, e essa luz ela vai e pá, bate aqui nessa camada. Se eu não consigo passar, beleza, galera, eu tenho reflexão, tá? Agora, se eu consigo passar, eu estou tendo refração, tá? Ah, Renan, mas a gente não viu isso aí quando a gente estudou espelho? Pô, a gente viu, só que a gente viu espelho. Espelho é sólido, a gente está falando de meios gasosos aqui, né? Exemplo aqui de um meio gasoso, pode ser o ar. Então, quando eu tenho isso aqui acontecendo, galera, essa não passagem para o outro meio, eu tenho reflexão total. E o que mais acontece quando eu tenho essa reflexão total? Eu tenho que o meu ângulo de incidência é igual ao meu ângulo refletido. Toda vez que eu tiver ângulo de incidência igual ao ângulo refletido e não ter passagem para o outro meio, é o meu exemplo de reflexão total. Beleza, galera? Forte abraço para vocês aí, pessoal, e até nosso próximo encontro, hein?